Fala galera, beleza? Meu nome é Jonatas, sou médico, sou cirurgião, fui desbravador no céu e mar entre 2001 e 2005, fui bastante acampamento. Igual vocês, eu também fazia bastante especialidade. E vou contribuir com vocês com uma especialidade sobre vírus que está bastante na moda agora com essa epidemia do coronavírus. Então, espero que vocês aproveitem. O conteúdo tá simples, foi feito especialmente para que vocês possam entender de maneira mais simples e entender a contextualização e a importância das doenças virais. A primeira pergunta é qual a origem da palavra vírus? Vírus tem uma origem latina muito antiga que significa substância venenosa. E, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, o vírus não é um ser vivo. Existe um debate muito grande para saber se os vírus são ser vivo ou não. Tem cientistas que acham que os vírus são seres vivos e outros não. A teoria mais aceita é que os vírus não são seres vivos. Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio. O que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas que permite uma célula realizar várias coisas, inclusive divisão celular, que é uma coisa fundamental dos seres vivos, né? A reprodução. E os vírus não têm essa característica. Para um vírus se multiplicar, ele tem que invadir uma célula, pode ser uma bactéria ou uma célula do corpo, igual esses que causam doença, e ele invade aquela célula e causa uma multiplicação. Então, o vírus ele é um parasita, ele depende de invadir uma célula para se multiplicar e para se dividir. O que é muito importante também é a gente entender o que são vírus. Eles não são células, não são formados por células. Vírus é um material genético, DNA, por exemplo, recoberto por uma cápsula proteica. É bem simples, na verdade. É só material genético e uma cápsula de proteína que recobre. Então, para a gente entender toda essa especialidade, o que é, qual a importância dos vírus, a gente tem que ter em mente que ele é uma estrutura bem simples. Qual a importância da vacina na prevenção do vírus? Como que a vacina foi inventada? Tinha um médico na Inglaterra, em 1700 e pouco, no século XVIII, chamado Edward Jenner. Ele foi o inventor da vacina. Como que foi a história? Tinha uma doença que era muito comum na época, que era a varíola. Dava febre alta, várias lesões na pele com bolhas de pus, né? Pústulas, que a gente chama. Isso matava bastante gente na Inglaterra, em outros países na Europa, e até então não existia vacina para prevenir nem a varíola, nem doença nenhuma. O que ele percebeu? Ele percebeu que naquela época os funcionários, né, os vaqueiros que ordenhavam as vacas que tinham uma doença semelhante, eles tinham menos varíola. E ele percebeu que isso ocorria porque as vacas tinham uma doença parecida e ficavam também com bolhas de pus. Ele percebeu que o contato desses vaqueiros com essas bolhas de pus faziam com que eles fossem mais resistentes à varíola do que as outras pessoas. Então ele decidiu investigar um pouco mais a fundo. Quando ele concluiu que isso era o que causava, o que ele fez? Ele pegou um pouco do pus, dessa doença que dava nas vacas, e contaminou uma criança de 8 anos, né? Um experimento inédito, contaminou uma criança de 8 anos de idade. Essa criança apresentou durante alguns dias febre no corpo, dor de cabeça, sintomas leves de varíola, sintomas leves. Não morreu a criança
e depois ela se tornou imune à varíola. Qual que é a importância disso, então? A gente tem que entender que no pus você tem vários vírus, várias bactérias, dependendo da doença, que estão mortos pelas células de defesa do organismo. Então o pus, aquela secreção, é uma mistura, né, o resultado da batalha do corpo tentando combater a bactéria ou o vírus. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque se você tem ali um vírus ou pedaços de vírus que estão meio detonados, se você introduz no organismo de uma pessoa, aquela pessoa pode ficar resistente. Por quê? E não ter a doença. Se você injeta um vírus que está intacto numa pessoa, ele vai causar provavelmente uma doença naquela pessoa. Mas se você injeta esse vírus, ou um pedaço do vírus, ou o vírus desativado, o vírus atenuado, aquele vírus que não está funcionando em plena forma, vamos dizer assim, o organismo gera uma reação da imunidade, produz os anticorpos, que são as células brancas de defesa, que vão combater o vírus quando algum vírus atingir. Por exemplo, quem é vacinado contra a varíola injetou na pessoa substâncias inativadas que vão fazer com que o organismo tenha uma resistência, produza células de defesa contra aqueles vírus. Então, quando a pessoa tiver contato com o vírus mesmo da varíola, aquilo não vai funcionar. Então isso a gente entende como que funciona a vacina e a sua importância contra os vírus. Ela injeta substâncias presentes nos vírus, ou pedaços do vírus, ou os vírus atenuados. Então essa é a importância. Todas as doenças, elas acometem a população numa determinada quantidade de pessoas, que varia de acordo com a época do ano, igual a gripe. Chega no inverno, tem mais, chega no verão, tem menos. Dengue, não é todo ano que dá epidemia de dengue, mas todo ano tem dengue. Então você espera que no verão tenha mais dengue. Por quê? Porque chove mais, as pessoas deixam água parada, água acumulada. Isso causa um aumento no número, porém não é todo ano que tem epidemia de dengue. Por que que isso ocorre? Porque as doenças, elas têm um número em que elas vão ocorrendo ao longo do ano. Esse número a gente chama de canal endêmico. Eu sugiro que vocês estudem sobre isso e compreendam o que é o canal endêmico. É basicamente o número de casos daquela doença que ocorrem por ano. Então, todo ano se espera que no verão tenha 5.000 casos de dengue no Valadares, por exemplo. Isso é apenas um exemplo. Porém, se passar dessa faixa, pode entrar numa epidemia. Tem cálculos para isso. Então, se todo ano tem 5.000 pessoas com dengue em Valadares, se chegar um ano eu tiver 100.000 pessoas com dengue, isso vai ter fugido do controle. Isso vai ser caracterizado uma epidemia. O que é uma pandemia? Pandemia é uma epidemia que ocorre no mundo inteiro. E qual que é o perigo de uma epidemia ou de uma pandemia, que é a epidemia que ocorre em todos os continentes? O risco de uma epidemia é a coisa sair fora do controle e matar muitos milhões de pessoas que não estavam previstos. Agora que vocês sabem o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que é uma pandemia, vocês não vão ser dessas pessoas que falam: ah, mas tem tanta doença aí que mata mais com coronavírus, por que eu me devo preocupar com o coronavírus e não só com outras doenças que sempre mataram mais?
Volto a dizer, porque uma epidemia é um número de casos, um número de pessoas doentes que foge do controle total dos hospitais, dos médicos e das entidades de saúde. Portanto, quando vocês, a partir de agora, virem uma pessoa que diz: ah, o cigarro mata mais, a bebida mata mais, você, apesar de não dizer para aquela pessoa, você na sua cabeça vai pensar: essa pessoa está errada, ela não sabe o que ela está falando, ela não fez a especialidade de vírus. A mensagem final é: as outras questões que não foram respondidas com esse vídeo, vocês vão estudar, vão procurar na internet, vão procurar nos livros de ciência e vão responder. Boa sorte para todos vocês nos testes e vocês continuem estudando, façam várias especialidades, que isso é muito importante, isso contribui para que vocês daqui a vários anos sejam uma pessoa muito melhor do que você já é. Até mais, um abraço a todos, valeu!